Ano. Hoje nós vamos continuar nossa aula. Hoje o tema da aula é Brasil, modernização dos produtos brasileiros. Então nós vamos entender um pouco, certo? Sobre essa modernização. O que gerou essa modernização com a chegada dos imigrantes? A riqueza gerada com a venda de café atraiu imigrantes e possibilitou a construção de ferrovias para transportar mercadorias entre as diversas regiões do Brasil, como nós já estudamos sobre esse assunto. E o que foi que ocorreu com essa geração de riqueza? Esse acúmulo de capital. Essas transformações e os lucros obtidos com o café, houve o favorecimento e o surgimento de diversas indústrias, ou seja, das fábricas. E essas fábricas, elas serviam para quê? Para que as pessoas confeccionassem, ou seja, fabricassem algum produto que na época estava, certo, havendo necessidade no Brasil. Então, assim, produtos manufaturados e produtos fabris, certo? Então, qual a diferença? Então, antigamente, e até hoje ainda existe, gente, os produtos que são fabricados pelo artesão. Quem é o artesão? É aquela pessoa que ela faz a peça inteira. Por exemplo, o sapateiro, ele vai fabricar o sapato, ele fabrica o sapato inteiro, ele coloca, o couro para fazer a parte do solado e faz o restante, a parte de cima do sapato. Então, ele fabrica toda a peça. A fábrica, ela é diferente. Como que acontece esse produto na fábrica? Na fábrica, um operário, ele faz o solado, o outro operário, ele faz um design que tem no sapato, o outro já vai fazendo o restante da peça. Então, é diferenciado. Então, o que nós vamos entender um pouco é sobre essa questão dos produtos manufaturados e dos produtos fabris. Antes da fundação das indústrias, ou seja, antes de se ter uma indústria, os produtos eram manufaturados, ou seja, eram feitos sem o uso de técnicas industriais, certo? Era feito manualmente. Assim, eram produzidos vários objetos, como, por exemplo, velas, tecidos, roupas, móveis e utensílios de ferro e madeira, mas apenas eram feitos a peça total por uma única pessoa. Por exemplo, se você for fabricar um vestido numa grande indústria, o que vai ter? Vai ter uma pessoa que faz uma parte do vestido e o restante da peça, os enfeites e outros adereços que tiverem no vestido vai ser feito por outro profissional. Então, cada um faz uma determinada parte do produto. No livro de vocês, lá na página 28, vai ter um pouquinho dessa parte falando sobre a questão das oficinas, certo? Domésticas. E em seguida, gente, vem as fábricas. Nas fábricas, as matérias-primas, como ferro, algodão e madeira, são transformadas em produtos por meio do trabalho de homens e de máquinas. Ou seja, várias pessoas participam desse processo de fabricação e cada uma, junto com a máquina, ela transforma, certo, a matéria-prima em um produto final. Se for o algodão, ele vai ser transformado em quê? Em tecido. Depois ele vai ser transformado em quê? Certo? Em uma peça, pode ser uma roupa, pode ser uma coxa, pode ser qualquer outro produto que se fabrique com o tecido. E em seguida, gente, a gente vai ver aí que veio as propagandas, certo? Para que serviam essas propagandas? Há aproximadamente 100 anos no Brasil eram fabricados artigos de luxo e roupas e acessórios, como chapéu, guarda-chuva, produtos farmacêuticos, por exemplo, sabonete, cremes e medicamentos.
itens para automóveis e também alguns produtos alimentícios. Então, assim, esses produtos, gente, como nós tínhamos uma população carente no Brasil, que era formado nesse início mais ou menos por... Tinha pessoas ricas, tinha situação boa, tinha, mas era uma minoria. E as pessoas que eram mais humildes eram os escravos, eram as pessoas de classe humilde, que eles não tinham condições de comprar esse produto de luxo. Então houve o quê? Houve a necessidade de fazer a propaganda para que as pessoas que tivessem condição e até, né, em demais contextos, atingirem as pessoas que precisavam, certo? Comprar esses produtos. Por isso houve a necessidade da propaganda, que vocês estão vendo aí, a propaganda de um pneu muito conhecido. Das pessoas da camada mais pobre, elas tinham condição de possuir carro para, né, para comprar o pneu. Então, assim, por isso que a indústria no Brasil, no início, nesse período aqui, ela não deu tão certo, certo? Ela não foi no auge como os outros produtos agrícolas, certo? Das propagandas de produtos feitos em praças e por meio de cartazes distribuídos e expostos em vitrines e paredes era uma maneira eficiente de divulgar produtos para as pessoas. Nessas propagandas havia informações sobre a qualidade do produto e onde encontrá-lo, o nome da fábrica, entre outras. Então, as pessoas que tinham necessidade de comprar esses produtos, elas já sabiam onde se direcionar, certo? E como a comunicação, que a gente chamou de internet, de rádio, de TV, não era, certo? Difundida, não tinha internet nesse período. Então, as propagandas eram feitas em cartazes mesmo, que era para as pessoas verem. Vocês estão vendo aí que no próprio banco da praça, ele tem uma propaganda de calçado, não é mesmo? Então, tem a marca, tem dizendo, né, como é, tem dizendo onde é. Então, tem dizendo todo o produto. Então, em qualquer local, eles colocavam uma propaganda que era para ficar à vista, para as pessoas estarem vendo e onde encontrar esse produto. Então, a propaganda naquela época era muito importante, e até hoje ainda é, né? Tanto que as pessoas falam um ditado popular que a propaganda é a alma do negócio. Se tiver uma boa propaganda, o produto ele pode vender muito mais. Ou não, né? E aí vem a indústria têxtil, que foi uma das indústrias também difundida no período da imigração, porque os imigrantes eles investiram na indústria de tecido, tá certo? Então essa era uma característica principal nesse período, tá bom? Vamos lá para a próxima. Construções com o crescimento das indústrias. O que foi que houve com o crescimento da indústria? Precisou de mais pessoas, mais galpões e automaticamente edifícios. Então, com o crescimento das indústrias, tornou-se necessário construir edifícios, galpões e alojamento para os trabalhadores recém-contratados. Ou seja, a cidade estava crescendo, então precisava-se se organizar a cidade para atender aquele público que a cidade estava, certo? Trazendo, que tinha aumentado na cidade. Então, houve áreas de construções ampliada e a necessidade de produção de energia elétrica, certo? Então, houve a necessidade de a fábrica, as pessoas, certo? Os objetos necessitarem de energia. Então, o Brasil passou a investir e incentivar a construção de indústrias e companhias de eletricidade, certo? Então, essa parte aí, ela começou a se difundir com o aumento da população e com a necessidade das pessoas, certo? Então, aí vocês estão vendo aí uma foto, certo? De uma fábrica de tecido, isso aí é uma planta, de uma construção, certo? Indústria e a importância da eletricidade. A modernização e a instalação de alguns, pelas quais passaram as cidades se tornaram tema para poemas, histórias, pinturas e artigos em revistas e jornais, certo? Então, assim, por que isso se tornou? Porque a cidade estava crescendo, as pessoas estavam se diferenciando no teor de estudos, então elas estavam difundindo
né, a partir de algumas coisas que elas estavam vendo, os temas. Esse fato revela que o desenvolvimento afetou, além do trabalho de muitas pessoas, a vida e o modo de as pessoas pensarem na época. Então as pessoas começaram a fazer o quê? Começaram a estudar, começaram a melhorar a sua vida intelectual, porque elas começaram a buscar o conhecimento. Então, nesse conhecimento, elas passavam a partir de quê? Aquelas pessoas que tinham habilidade com poema, elas iam difundindo a cidade através de poemas. Outros contadores de história, eles iam, né, retratando a cidade a partir da história que ela estava se formando. Os pintores, eles iam pintando a cidade. Porque quando eu falo pintando, eu não estou falando especificamente que eles iam pegar o pincel e pintar a cidade, não. Certo? As ruas, isso não. Estou falando que a partir da hora que eles estavam melhorando, a cidade estava ficando bonita com as construções, eles iam fazer o quê? Eles iam criar obra de artes direcionada, ou seja, de acordo com o que eles estavam vendo, certo? E outros, né, que na época os intelectuais, os jornalistas, eles iam escrevendo nos jornais para as pessoas verem como era que estava a cidade, certo? Então, por isso, nessa época, não somente a riqueza das pessoas, mas também elas começaram a investir no conhecimento. E o que é muito importante, porque a gente sabe que a educação, ela melhora a nossa vida. Ela melhora como? Porque a partir de que você tem conhecimento, você vai entender que precisa melhorar algum serviço para você e para as pessoas que estão ao seu redor, tá certo? Então essa é uma característica muito importante, certo? E que vocês vão depois estar relendo de novo o conteúdo e fazendo a atividade, tá bom? E mandando para a gente corrigir. Então, até a próxima aula.